Olá, Vete! Seja muito bem-vindo à segunda aula da imersão Vetflix. Aqui, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar o caminho para você destravar os procedimentos ambulatoriais clínicos e atuar com muito mais segurança e confiança no consultório e nos plantões da vida. E tudo isso em até 90 dias. E hoje eu vou aplicar na prática tudo que aprendemos na nossa primeira aula. Então, eu preciso de 100% da sua concentração, ok? Agora, eu quero que você veja, antes de começar tudo, o que veterinários que já estão dominando os procedimentos ambulatoriais clínicos têm a dizer sobre a metodologia de Strava Vet. Eu precisei de uma semana para dominar todas as técnicas que são ensinadas no método de Strava Vet, e logo depois eu pude aplicar as técnicas na minha rotina porque eu recebi a proposta de um emprego e, como era em uma clínica popular, eu tinha que realizar todos os procedimentos que eu aprendi no método de Strava Vet. Olá, meu nome é Carolina, sou médica veterinária recém-formada, me formei no final de 2023 e atualmente eu sou residente em uma clínica veterinária na capital de São Paulo. Antes de conhecer o método de Strava Vet, eu era uma pessoa extremamente insegura, tinha medo de realizar vários procedimentos que eram considerados procedimentos simples, como fazer acesso venoso, fazer coleta de sangue, principalmente na frente do tutor. Eu acho que é o sentimento que mais prevalece para o recém-formado, né? A insegurança e o medo. Depois do Destrava Vet, a minha vida tem sido bem mais corrida. Perdi a insegurança de fazer vários procedimentos, principalmente procedimento ambulatorial. Eu me sinto mais segura para falar com o tutor, para explicar as situações, porque o método de Strava Vet, ele ajuda bastante a você perder essa insegurança mesmo, principalmente se você é recém-formado. E assistir esses relatos pode gerar em você aquela sensação: nossa, é muito bom para ser verdade. E tá tudo bem, mas depois da aula de hoje, eu tenho certeza que você vai ver que é algo que está aí, ao seu alcance. Mas antes da nossa prática, eu queria revisar o conteúdo da nossa última aula com vocês. Então, vamos lá. Olha só, quando eu comecei a atuar, há uns anos atrás, se eu tivesse recebido todas aquelas informações que eu entreguei na aula 1 para você, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, tá, Vete? A minha evolução teria sido mais rápida e talvez eu não teria perdido tanto tempo com coisas desnecessárias. Então, vamos recapitular o que aprendemos até aqui? Eu só quero fazer um pedido para vocês. Se você chegou hoje aqui e essa é a sua primeira aula, eu vou pedir para você pausar esse vídeo e ir na descrição dele. Lá, nessa descrição, tem um link da primeira aula. Então, você vai clicar nesse link, assistir a primeira aula. Por que, Fabiola, que eu preciso fazer isso? Porque senão você vai ficar perdido na aula de hoje, tá? E eu preciso que você assista, pois acompanhar a prática de hoje sem o conhecimento que eu passei na segunda-feira vai te deixar perdido. Agora que já estamos todos alinhados, nós vamos relembrar da nossa última aula. Na segunda, eu te apresentei os princípios fundamentais para destravar o seu atendimento ambulatorial e montar o seu raciocínio clínico.
Você lembra aí quais são esses pilares? E para te relembrar, os 3 princípios são: o primeiro, listar os diagnósticos diferenciais. O segundo, escolher os exames laboratoriais e de imagem. E o terceiro, definir o diagnóstico final ou presuntivo e escolher o tratamento. Então, Vete, na primeira aula eu te mostrei que o primeiro princípio, do atendimento era listar os diagnósticos diferenciais. E como que você vai fazer isso? Listando sempre do diagnóstico mais provável para o menos provável. Isso já vai te direcionar muito para o diagnóstico final, além de te orientar nas escolhas dos exames, que já é o nosso segundo princípio do atendimento. E depois eu te mostrei o segundo princípio. Após vocês já terem listado os possíveis diagnósticos diferenciais, a partir deles vocês vão escolher os exames que vocês farão para descartá-los ou até mesmo confirmá-los. Mas para fazer essa escolha, é sempre importante focar na ordem de prioridade dos diagnósticos. Caso contrário, você vai se perder no meio de tantos diagnósticos e também na sua conduta. E para finalizar, eu te mostrei o terceiro princípio, que é o diagnóstico final e tratamento. Então, depois de reduzir significativamente a sua lista de diferenciais, com toda certeza vai sobrar aquele diagnóstico definitivo, o mais provável. E a partir dele, você vai escolher a sua conduta terapêutica. Eu gosto, gente, de mostrar isso aqui porque fica muito mais fácil de entender, tá? E não tem jeito. Um VET confiante no atendimento é um VET que se torna referência na sua área de atuação. Quem aqui não quer ter reconhecimento profissional e ser conhecido na sua região como um excelente médico veterinário? É por isso que hoje nós vamos aprender o que vai te fazer ser referência aí na sua cidade. Eu duvido, tá, Vete? Duvido mesmo que você saia dessa aula sem aprender como aplicar na prática os princípios do atendimento ambulatorial que nós aprendemos na aula 1. E antes de entrar na prática da técnica, vamos aprender um pouco sobre a teoria da desobstrução uretral. Hoje eu vou te mostrar como os princípios fundamentais do atendimento ambulatorial clínico estão dentro do método de Strava-VET e, principalmente, como isso o torna eficaz para você aprender e dominar qualquer técnica ambulatorial. Então, vamos começar? Então, a primeira coisa que você tem que se atentar ao atender um paciente com obstrução uretral é na sua postura. Aqui nessa imagem, nós temos duas imagens diferentes. A primeira mostra para gente a postura de um paciente felino normal, a postura normal que ele adota para urinar, tá? Já nessa segunda imagem, nós temos aqui uma postura de um paciente que tem alteração do trato urinário, um paciente que tem uma obstrução uretral.
E qual que é as principais diferenças observadas em relação a essas imagens? Olha só, Vete, nessa imagem aqui, que nós temos uma postura de esforço do paciente felino, ele está com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. Ele pode vocalizar na hora de tentar urinar, tá? Por dor, por dificuldade, diferente do felino que está com a postura normal. Nesse felino aqui, ó, nós observamos a cabeça elevada. Ele não vocaliza. Outra coisa que também chama a atenção nossa nessa imagem é o dorso desse felino curvado. Então, nós temos cabeça ligeiramente inclinada para baixo e dorso curvado. O felino normal, que não tem nenhuma alteração no trato urinário, ele não curva o dorso, não curva a coluna para urinar. Outro ponto muito importante que tem que ser observado é a articulação do joelho flexionada. Olha aqui, o felino que não tem problema no trato urinário, ele não flexiona a articulação do joelho, diferente daquele paciente que está com disúria, que está com estrangúria. E aí, Vete, agora que você já entendeu a postura que o felino obstruído adota, nós vamos ver um vídeo de um felino que estava internado, tá? Apresentando aí estrangúria, disúria e hematúria no internamento. Agora vai ficar muito mais fácil para vocês compreenderem a postura que eu falei para vocês. Olha só, dorso arqueado, a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, joelho flexionado, articulação do joelho flexionada, e esse gato também tem hematúria. Nós conseguimos observar, ó, porque tem sangue na urina, presente aqui no tapete higiênico da baia do paciente. E vocês devem estar me perguntando assim, professor, ok, você mostrou aqui qual é a postura que o gato ou o felino que tem alteração no trato urinário apresenta, mas não falou para gente como que a gente vai chegar nesse diagnóstico. E é aí que vem o ponto-chave da nossa aula. Nós vamos começar a aplicar aqui tudo que eu falei para vocês dos princípios do atendimento ambulatorial clínico. E o primeiro passo é identificar se o paciente está obstruído ou não. Identificar qual alteração do trato urinário esse gato apresenta. Claro que aqui eu já falei para vocês que o gato ele tem uma obstrução uretral. Mas vamos imaginar que vocês ainda não têm esse diagnóstico fechado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, ao receber esse paciente no consultório, iniciar a anamnese bem feita, a coleta de dados da anamnese desse paciente. É na anamnese que você vai perguntar e explorar ao tutor o porquê que ele trouxe o gato para consulta, se houve mudança no comportamento ou não, quais mudanças comportamentais ele observou nesse paciente. Se ele falar que observou que ele está com dificuldade para urinar, vocês vão perguntar a esse tutor, né, se ele chegou a observar presença de sangue na urina, se quando o gato urina, ele percebe se a urina está gotejando, se está saindo em jato ou se não sai nada. Pode ser até que ele te fale, ó, doutora, eu não vejo meu gato urinar, porque ele urina fora de casa, mas eu sei que ele está com dor, que ele tem alguma coisa relacionada à urina. Então, é nesse momento aqui, ó, do histórico e da anamnese, que você vai começar
a direcionar o seu diagnóstico. E aqui, Vetes, nós já vamos estar aplicando o primeiro fundamento do atendimento ambulatorial clínico, que é listar os diferenciais. Fabíola, mas só pela anamnese, pelo histórico, eu já posso listar os diferenciais? Não. Vocês precisam realizar o exame físico. Sabe por quê, Vete? Porque é ele que vai te ajudar a listar esses diagnósticos com muito mais precisão. O exame físico do seu paciente é que vai te mostrar se ele está com dor, se ele não está, se ele está obstruído ou se ele não está obstruído. É o exame físico que vai te mostrar se ele está hipotérmico ou não. É o exame físico que vai te mostrar os parâmetros fisiológicos desse paciente. Aí sim, a partir daí, você vai listar os diagnósticos diferenciais. Mas, Fabíola, como assim? Eu ainda não entendi direito. Olha só, Vete, você tem um paciente com alteração no trato urinário. Então, onde está o problema dele? Trato urinário. Por quê? Porque o tutor descreveu durante a anamnese estrangúria, disúria e hematúria. Fechou? Então, se ele tem estrangúria, disúria e hematúria, isso está me direcionando para o trato urinário. Agora, como que você vai listar os diferenciais? Se no exame físico você palpou a bexiga desse paciente e viu que essa bexiga está repleta de difícil compreensão, que o paciente sente dor e que ao comprimir ela, o paciente de vocês, o seu paciente, não urinou, ou seja, a urina não saiu em jato e nem gotejou, é porque ele está obstruído. Então, você confirma aí a sua principal suspeita. Ah, Fabíola, ok, mas quais são os outros diferenciais? Então, vamos lá. Diante do histórico e anamnese, eu vou listar com vocês os diferenciais. Esse gato com alteração no trato urinário, ele pode ter, tá, Vete? Obstrução total ou parcial, ele pode ter cistite inflamatória ou bacteriana, ele pode ter urolitíase, ele pode ter uma pielonefrite, ele pode ter uma síndrome de Pandora, ele pode ter uma injúria renal aguda. Tudo que nós vimos na aula 1, tá? E aí, listado esses diagnósticos diferenciais, vem o segundo passo, que é o segundo pilar do atendimento ambulatorial, o segundo princípio do atendimento ambulatorial. Escolher os exames laboratoriais e de imagem. Ah, professora, você falou lá no primeiro passo que o gato ele tinha obstrução uretral. Ok, esse caso aqui é um caso à parte. Por quê? Porque nós confirmamos o diagnóstico somente por meio do exame físico, ao comprimir a bexiga e ver que o animal não está urinando. Mas nem sempre vai ser assim, tá? Nem sempre. E muitas das vezes você vai ter que aplicar o segundo princípio, que é escolher os exames para descartar alguns dos diagnósticos da nossa lista de diferencial ou confirmar esse diagnóstico. Mas nesse caso aqui, mesmo sabendo que o paciente ele tem uma obstrução uretral, Vete, nós temos que fazer exame, porque nós precisamos descartar as causas primárias que levaram à obstrução e as causas secundárias ao processo de obstrução uretral. E se a gente for pensar nessas causas, quais são? Olha só, uma urolitíase, a presença de sedimentos na bexiga, pode causar, na bexiga não, né, Vete? Na vesícula urinária, pode causar uma obstrução.
seja ela por cálculo ou por plugs uretrais. A obstrução, por si só, ela pode levar à azotemia, que é o aumento de ureia e creatinina. Esse paciente também pode apresentar hipercalemia, ou seja, distúrbio eletrolítico, distúrbios metabólicos. Então, nós vamos precisar de exames. Esse gato, ele também pode ter uma obstrução por processo neoplásico. Ele pode ter uma cistite associada, que está na maioria das vezes. Então, eu preciso de outros exames para fechar por completo esse diagnóstico. E é aí que nós vamos fazer as escolhas dos exames laboratoriais e escolher os exames de imagem. E, a partir deles, interpretar os resultados. Porque nada adianta também você saber escolher os exames laboratoriais se você não sabe interpretá-los, tá? Então, nesse caso, Vete, quais exames que nós poderíamos aqui escolher para esse paciente? Com toda certeza, a gente vai precisar fazer um ultrassom abdominal. Fabiola, você faz ultrassom antes ou após a desobstrução? Na maioria das vezes, eu faço pós-desobstrução, tá? Mas tem VETs que preferem fazer o ultrassom antes para confirmar a obstrução. Mas, para mim, a obstrução a gente confirma na prática por meio do exame físico. Então, eu realizo depois para ver se ficou algum cálculo ali na vesícula urinária, ou muito debris celulares, coágulo. É aí que eu faço o ultrassom, depois da desobstrução. E quais outros exames que nós podemos fazer aqui? Hemograma, bioquímico, eletrólitos desse paciente. Quais eletrólitos? Sódio, potássio, fósforo, cálcio, tá? E, além disso, urinálise. E quando a gente já tiver os resultados em mãos, aí sim entra o terceiro passo, que também é o nosso terceiro princípio do atendimento ambulatorial, que é fechar o diagnóstico desse paciente. Por meio dos exames, eu sei que ele, além de ter uma obstrução, ele tem também uma azotemia associada, ele tem uma hipercalemia, tá? E eu sei também que ele tem uma cistite. Então, esses exames me ajudam muito. Mas, Vete, já tendo o diagnóstico fechado, nós vamos ter que instituir o tratamento para esse paciente. Mas, professora, tá bom, o gato tem cistite, ele tá azotêmico e ele tá obstruído. Por onde que eu vou começar? Vete, olha aqui. Esse paciente, ele tem uma obstrução, provavelmente, secundária à presença de sedimentos e inflamação da bexiga, cistite. Mas ele está azotêmico devido à obstrução. Então, a primeira coisa que tem que ser corrigida é a obstrução uretral. Senão, eu não vou conseguir resolver as outras coisas. Então, o próximo passo, a partir do diagnóstico fechado, é realizar a desobstrução uretral. Ah, professora, mas eu preciso desobstruir para começar as medicações? Não. O paciente está no acesso, ele vai ter que ser sedado, então você já pode começar tudo junto, faz as medicações, ok? E aí, Vetes, uma pergunta que sempre surge. Professora, você realiza a sondagem uretral primeiro ou a cistocentese de alívio? Vete, olha só, a cistocentese de alívio
ela pode ser realizada. Hoje nós temos aí vários artigos que falam dos seus benefícios, tá? E quando ela é empregada da forma correta, nossa, ela ajuda muito, muito. Então, eu, Fabiola, realizo a cistocentese de alívio quando eu vejo que existe a possibilidade de realizar antes de começar o procedimento de desobstrução, ok? Mas o que vocês precisam é ter cuidado e saber realizar a técnica de cistocentese de alívio. Não é só introduzir uma agulha dentro da bexiga e puncionar a urina, não. Existe toda uma técnica, todo um passo a passo, tá? Agora, vocês precisam também ter isso aqui na mente de vocês. Uropatia obstrutiva não tem como, é emergência. Esse gato obstruído, ele vai apresentar perfusão tecidual diminuída pela hipovolemia. Ele pode sim apresentar distúrbios na função cardíaca secundária aos distúrbios metabólicos. Então, vocês precisam agir rápido. Não dá para deixar o gato obstruído no internamento para ser desobstruído por outro colega no outro dia. Você precisa dominar essa técnica e precisa agir. Por quê? Se esse gato vir a óbito no seu plantão porque você não soube desobstruir, a culpa, infelizmente, vai ser sua, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, o gato ele precisa estar anestesiado. Após anestesiar esse gato, vocês vão massagear o pênis dele delicadamente, tá, Vete? Massageou o pênis, muitas das vezes, quando a obstrução é por plugs uretrais, a gente já consegue até resolver o problema. Quantas vezes eu já desobstruí gato só com a massagem peniana? Mas outras vezes, só a massagem não é suficiente. Aí a gente precisa continuar, tá? As outras técnicas que são recomendadas, os outros passos que são recomendados, que é comprimir a bexiga cuidadosamente, tá, Vete? Por quê? Porque a gente massageia o pênis e comprime a bexiga para fazer uma pressão contra o ponto obstrutivo para ver se o plug vai ser eliminado. Mas é cuidadosamente, para você não romper a bexiga nesse momento, tá? Aqui, nesse momento, eu já recomendo que vocês tenham realizado a cistocentese de alívio. Mas se você ainda não tiver realizado, você pode realizar ela aqui nesse momento. Ah, professora, eu prefiro não realizar. Então, você vai para o quarto passo, tá? Qual é o quarto passo? Expor o pênis, novamente, higienizá-lo com solução fisiológica mesmo, tá, Vete? E inserir a sonda lubrificada ou catéter cuidadosamente. Qual sonda? O catéter Buster, que é a sonda hoje em dia mais recomendada para desobstrução uretral em felinos. Mas vocês também podem utilizar o catéter venoso mesmo para desobstrução, tá? Eu só não recomendo que vocês usem a sonda uretral número 4. Professora, por quê? Eu já realizei isso várias vezes e nunca aconteceu nada. O que a gente percebe na rotina clínica, Vete? Eu nem sei se tem um embasamento científico, algum estudo em cima disso, detalhado. Mas o que eu vejo é que a maioria dos pacientes que eu recebo na minha rotina com complicação pós-desobstrução foi porque o médico veterinário utilizou a sonda uretral 4. Se nós temos o catéter Buster, que é uma sonda que se
aplica muito bem para os gatos, que foi feita para os gatos e que tem a anatomia apropriada para acoplar no pênis do gato, por que não usar? Ok? Então, vocês vão lubrificar essa sonda e inserindo cuidadosamente. Só que vocês vão ver na prática, na hora que eu for ensinar para vocês, que vocês vão precisar saber expor esse pênis, porque a gente expõe o pênis de gato diferente do de cão, e vocês vão precisar saber desfazer o S peniano, porque se vocês não souberem desfazer esse S peniano, a sonda ela vai parar ali num ponto que você vai achar que é o obstrutivo e, na verdade, é o S peniano. E nesse momento, se você forçar a sonda, existe até chance de romper a uretra. Então, vocês precisam ter esse cuidado, tá? E outra coisa, gente, o que vocês precisam lembrar aqui que é extremamente importante? O que desobstrui o paciente não é a força que você faz contra o ponto obstrutivo com a sonda, mas sim a retrohidropulsão, que é o flush que você faz com o soro, né? O fluxo de soro, a pressão desse soro contra o ponto obstrutivo, tá? E à medida que você vai fazendo essa pressão com o soro contra o ponto obstrutivo, você vai ir progredindo lentamente essa sonda. Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Vocês vão progredindo lentamente, tá? O catéter e a sonda com muito cuidado para não ter ruptura de uretra. E continuar a retrohidropulsão, até que o fluxo normal da urina seja restabelecido. Eu falo que quando a gente está fazendo a retrohidropulsão e aí, do nada, perde a resistência, vai com facilidade o soro, você fala, ufa, o gato foi desobstruído. E é uma alegria, né? E depois que a gente realizou o procedimento de desobstrução, que finalmente conseguiu desobstruir esse gato, nós vamos lavar a vesícula urinária, nós vamos lavar a bexiga. Por quê? Porque nós precisamos retirar debris celulares, coágulos, né? Para evitar com que esse paciente obstrua novamente. Fabíola, eu vou lavar quantas vezes essa bexiga? Olha só, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque todas as dúvidas relacionadas a essa técnica que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, eu vou retirar na nossa última aula, tá? Então, eu vou focar nessas dúvidas com vocês e vou retirar todas elas, para não prolongar muito a aula. Mas eu já deixo aqui que vocês vão ter que lavar quantas vezes forem necessárias. Mas tem uma dica aí para vocês saberem quando parar ou não, e eu vou chegar nela daqui a pouco. Aqui, Vete, eu coloquei essas duas fotos só para exemplificar melhor a desobstrução para você. Olha só, é sempre importante realizar a tricotomia ampla da região perianal, porque talvez seja necessário, né, a fixação dessa sonda. Aqui, a gente consegue perceber, ó, o gotejamento da urina pós-desobstrução. O paciente tem hematúria visível tanto na urina presente na seringa, quanto aqui está gotejando. E essa sonda, Vete, que é o catéter Buster, que eu tanto falo aqui para vocês, ele se adapta muito bem à região de prepúcio. Então, nós podemos fixar utilizando fio de sutura mesmo. E aqui é só uma foto explicativa, ó, mostrando a sonda dentro do canal uretral.
Agora que você já realizou a desobstrução uretral e antes de mostrar na prática o passo a passo, eu quero que você tenha em mente o protocolo pós-desobstrução. Professora, eu vou ter que instituir antibiótico? Olha só, a utilização de antibiótico terapia e anti-inflamatório é preconizada, tá? Mas você vai ter que avaliar o seu paciente. Será que o seu paciente precisa de antibiótico? Será que o seu paciente precisa de anti-inflamatório? Anti-inflamatório, na verdade, nós prescrevemos para todos, mas antibiótico não. Então, vai depender muito do seu paciente e do resultado dos exames desse paciente. Outra coisa que você tem que se atentar, você precisa corrigir os distúrbios eletrolíticos desse paciente, você precisa fazer o tratamento de suporte. Se esse paciente estiver hipotérmico, você precisa corrigir a hipotermia. Se ele estiver hipercalêmico, você precisa tratar a hipercalemia, tá? Você precisa manter esse paciente na fluido. Por quê? Porque nós precisamos manter a diurese pós-desobstrução. Esse paciente precisa urinar, tá? E, além disso, é muito importante monitorar a função da bexiga desse paciente. Por quê? Porque alguns pacientes podem desenvolver estenose uretral pós-desobstrução, atonia vesical, atonia de bexiga pós-desobstrução, e vocês precisam saber reconhecer e tratar esse paciente da forma correta. Além disso, Vete, o suporte nutricional, né? Não tem jeito. Se a gente está falando de gato, gato e nutrição tem que andar juntos. Porque se o gato está azotêmico, automaticamente ele não se alimenta. Se ele não se alimenta, ele pode desenvolver lipidose hepática. E agora que você já aprendeu o passo a passo na teoria, você vai ver na prática como eu realizo a desobstrução uretral. Vamos lá? Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como sondar e realizar a desobstrução uretral nos nossos, pacientes felinos, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, identificou que o paciente está obstruído, ele vai ter que ser sedado. E aí, gente, antes da gente introduzir a sonda, pensando aqui em um paciente obstrutivo, vocês têm que massagear o pênis desse gato. É como se vocês estivessem masturbando o pênis do gato, é massagear mesmo o pênis do gato. Por quê? Porque quando a obstrução é por plugs uretrais, geralmente a gente já consegue ter sucesso na eliminação somente com a massagem peniana. Então, olha só, é esse movimento aqui que vocês vão realizar, ó. Como se estivessem realmente masturbando o pênis, tá, gente? Me desculpem a palavra, mas é isso aqui mesmo, ó. Esse movimento de vai e vem no pênis do gato com o objetivo de desobstruir. Não saiu nada, a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Expor o pênis do gato. Diferente do cão, a gente expõe o pênis do gato utilizando os 2 polegares. Por quê? Porque vocês vão abaixar a pele do pênis. Olha aqui, ó. Abaixar a pele do pênis. Abaixei a pele do pênis com o meu polegar, tá? Nós vamos ter que dar uma tracionada nesse pênis para poder desfazer o S peniano, senão a sonda ela não progride. Então, ó, com a minha mão dominante eu puxo um pouquinho do pênis, seguro na base dele, ok? Então, ó, puxo a ponta dele, puxo mesmo, tá, gente? Puxei a ponta, segurei a base dele. Aqui, então, eu tenho o pênis.
Aí é o momento de iniciar o procedimento de sondagem. Vocês podem usar o óleo mineral para lubrificar o catéter Buster, tá? E aí, gente, olha aqui. A entrada da uretra, ela sempre vai estar aqui, ó, na glande do pênis do gato. Olha só. É bem, às vezes, difícil de visualizar, então o que eu faço? Eu gosto de segurar bem na ponta da sonda Buster, tá? Para conseguir introduzir, ó. Então, vamos lá. Por isso que eu gosto da sonda Buster rígida também, porque eu acho que ela facilita muito a entrada da sonda. Nesse caso aqui, pessoal, desse paciente, eu vou até lubrificar a sonda, porque como a gente tá com um cadáver, acaba que fica ressecado mesmo, sabe? Então, ó, vou colocar uma gotinha de óleo mineral na tampinha. Vocês podem também utilizar o gel de ultrassom, tá? E aqui eu vou lubrificar toda essa sonda. Lubrifiquei. Mais uma vez, vamos tentar aqui colocar a sonda. Ó, expor o pênis, então, ó, vou expor o pênis, tá, gente? Ó, expus o pênis, segurei na base dele, tracionei, segurei na base dele e agora eu vou encontrar a entradinha da uretra, que tá aqui na glande do pênis. Encontrei ela, ó. Encontrei ela, eu vou introduzindo essa sonda lentamente. Aí, pessoal, olha só, a sonda parou de progredir. Pode ser duas coisas, tá? Ou a gente parou no ponto obstrutivo, ou então ela tá no S peniano. Aí eu preciso puxar a minha mão para frente, olha aqui, ó. Esse movimento, puxei a minha mão não dominante, juntamente com o pênis em minha direção para desfazer o S peniano, e aí sim eu vou continuar introduzindo a minha sonda, ok? Aí vamos imaginar aqui que a sonda não progrediu. Então é aqui que está o ponto obstrutivo. Qual que é o próximo passo? A retrohidropulsão, que é a pressão que eu vou fazer contra o ponto obstrutivo com o soro, tá? Então, eu não vou ficar forçando o catéter aqui para ele entrar, não. Porque se eu ficar forçando, eu vou romper a uretra. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Utilizar uma agulha acoplada na seringa. Vou puxar a solução fisiológica. Vou abrir aqui o soro. Vou puxar a solução fisiológica, olha aqui, ó. Porque eu vou fazer a retrohidropulsão com a própria solução fisiológica, ok? Aí, gente, ó, mais uma vez vou desacoplar a agulha da seringa. Desacoplei. Vou retirar a parte rígida da minha sonda, acoplar a seringa nela e fazer a pressão, que é a famosa retrohidropulsão com o soro contra o ponto obstrutivo. Geralmente, olha aqui, volta um pouco de líquido, ó. O pessoal fala assim, professor, eu não vou romper a bexiga do gato porque eu vou estar mandando mais líquido para a bexiga? Não, por quê? O soro, ele bate no ponto obstrutivo e volta. Aí, pessoal, eu faço exatamente isso aqui, ó. Fiz o movimento de retrohidropulsão, ó. Tento introduzir mais minha sonda, ó. Ela já introduziu um pouquinho mais, ó. Mais uma vez, ó. Faço a retrohidropulsão, introduzo mais um pouquinho da minha sonda. Olha como que ela tá indo. Fiz mais um pouco da pressão contra o ponto obstrutivo e introduzo um pouco mais a minha sonda, sempre puxando o pênis para frente para desfazer o S peniano, pessoal. Não esqueçam desse S peniano, tá? E quando que vocês vão saber que realmente a desobstrução aconteceu?
quando vocês pararem de sentir resistência no êmbolo. Olha aqui, ó. Tô conseguindo fazer toda a solução com muita facilidade, sem resistência. Isso indica que a desobstrução aconteceu. Aí eu injeto o que está na minha seringa ou nem preciso, porque é o momento de promover o esvaziamento, que eu vou injetar só para vocês verem. Então, vamos supor aqui que o êmbolo não teve mais resistência. Aí é o momento de vocês promover o esvaziamento da bexiga e começar a lavagem. Então, ó, a mesma quantidade de líquido injetada deve ser retirada. Mas para que isso aconteça, vocês têm que introduzir toda a sonda, senão vocês não vão conseguir realizar a lavagem da bexiga, tá? Introduzir toda a sonda. Agora sim eu vou conseguir, porque agora ela chegou lá na bexiga, tá? Aí, ó. Vou retirar a urina. Então, vou encher minha seringa de urina. Quando o animal, né, gente, ele tá obstruído e a gente desobstrui, geralmente a gente vem aqui ver, né, uma urina com muita hematúria, vem uma urina com muito sangue, tá? E aí, nesse caso, a gente vai descartar esse conteúdo, colocar mais soro dentro da bexiga, a mesma quantidade que vocês colocarem, vocês vão retirar. Mas antes de começarem a fazer isso, pessoal, vocês precisam, né, esvaziar toda a bexiga. Então, esvaziou toda a bexiga, vocês vão começar a lavagem da bexiga. 10 ml de soro injetado, 10 ml de soro retirado. E vocês vão realizar esse procedimento sucessivamente até a urina vir clarinha, tá, gente? Se vocês já realizaram por várias vezes, a urina continua vindo com muito sangue, muito cristal, muito coágulo, vocês precisam manter esse paciente sondado. Aí, no caso vocês tenham que manter esse paciente sondado, pessoal, vocês vão retirar, tá? A seringa. E olha aqui, a sonda Buster, ela tem logo as perfurações que se adaptam direitinho no pênis do gato macho. Olha aqui, encaixa perfeitamente no prepúcio do gato. Então, vocês vão realizar aqui, ó, vários nós simples, tá? Vou pegar a agulha aqui só para mostrar para vocês. Vocês vão realizar nós simples aqui, ó. Vão inserir o fio de sutura aqui, passar ele na pele do prepúcio, tá? E dar um nó simples. E aí vocês podem fixar essa sonda dessa forma, com vários nós, tá? Simples aqui no prepúcio. Não tem segredo. É muito simples, tá, gente? E aí, vocês podem continuar fazendo a lavagem dessa urina ao longo do paciente no internamento. Se a urina vocês lavaram e veio dessa cor aqui, que é a coloração normal, já não tá vindo muito cristal mais, ótimo. Aí o que vocês vão fazer? Retirar essa sonda, ok? Então, pessoal, é assim que se realiza a sondagem uretral no macho felino, a desobstrução uretral, tá bom? É só vocês seguirem esse passo a passo que eu tenho certeza que vocês terão sucesso. E não se esqueçam, por favor, de sempre tracionar o pênis, tá? Para desfazer o S peniano. E aí, Vete, você conseguiu absorver essa parte prática? Essa é apenas uma das diversas técnicas que existem no curso de Strava VET. E agora, depois dessa aula intensa, né, Vetes? A mente precisa, com toda certeza, processar todas essas informações. Por isso, eu já adianto aqui para vocês que na aula 3 você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Dúvidas essas que possam existir aí na sua cabeça relacionadas à nossa aula. Essa imersão, ela é dividida em 3 partes e a próxima aula
é a mais importante de todas. É nessa aula que você vai aprender, que você vai entender o caminho que o time de Strava-Vet segue para dominar os procedimentos ambulatoriais clínicos em até 90 dias. Então, não perca essa aula por nada, por favor. E eu imagino que agora muitos de vocês devem estar se perguntando: o que é o Destrava-Vet, Fabíola? O Destrava-Vet é a minha comunidade, onde estão os meus alunos que também são médicos veterinários, que tinham insegurança para atuar na rotina clínica, que não conseguiam desenvolver um raciocínio clínico, não conseguiam criar um raciocínio clínico e que hoje dominam o atendimento ambulatorial clínico com muito mais segurança e são, inclusive, referência na sua região. Inclusive, na próxima segunda-feira, eu vou abrir uma nova turma para o Destrava-Vet. E na aula de sexta-feira, eu vou te explicar mais detalhadamente sobre o Destrava-Vet. Vet, eu estou me dedicando ao máximo para entregar o melhor conteúdo que eu consigo em um espaço bem curto de tempo. Agora, se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo tem a opção de mandar. Envie, que vai ser um grande prazer poder te responder. No mais, é isso e eu te espero na próxima aula. Até mais, Vete!